O temor do Senhor conduz à vida. Não apenas a batida do coração, mas a vida real, a verdadeira vida. Penso nas pessoas procurando a felicidade, procurando a paz, procurando a alegria, procurando isso e aquilo e procurando a verdade como a fonte do que eles realmente estão buscando e que é a própria pessoa que eles continuam empurrando para longe deles. Mensagem de hoje, o temor de Deus. Título desta mensagem, o temor de Deus. Agora, quando você faz a si mesmo a pergunta, bem, devo ter medo de Deus? Ou isso significa outra coisa? Quando essa palavra é usada na Escritura, naturalmente estamos tendo medo de Deus se estamos vivendo em pecado. Deus é um Deus santo. Precisamos ter temor de Deus. Agora, dependendo de como você está vivendo, você pode ter ou pode não ter medo dele. Se você está vivendo em pecado, você tem o direito de estar com medo de Deus. Ele diz: a alma que pecar, essa morrerá. O salário do pecado é a morte. Ao homem está ordenado morrer uma vez e vir depois o juízo. Se você está vivendo em pecado, você tem razão em ter medo de um Deus santo. Ele é o único e verdadeiro Deus, Jeová, Yahvé, Elohim. Seu filho é Jesus Cristo, o Senhor. Você tem motivos para ter medo. Mas isso é o que temor significa. Vejamos, por exemplo, o verso 120 do Salmo 119. O meu corpo estremece diante de ti, as tuas ordenanças enchem-me de temor. Então, vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Deuteronômio. E, quero que você leia, porque é muito direito e diz o que precisamos lembrar com frequência. Deuteronômio, capítulo 13, versículo 4, diz: sigam somente ao Senhor, o seu Deus, e temam a Ele somente. Cumpram os seus mandamentos e obedeçam-lhe, sirvam-no e apeguem-se a Ele. Agora, mesmo sendo o versículo um bocado grande, vamos lê-lo novamente. Sigam somente ao Senhor, o seu Deus, e temam a Ele somente. Cumpram os seus mandamentos e obedeçam-lhe, sirvam-no e apeguem-se a Ele. É esse o comando de Deus. Então, o que é que queremos dizer por temer a Deus? Entendemos simplesmente isso: reverenciá-lo, honrá-lo, exaltá-lo, levantar bem alto o nome dele, tê-lo em alta conta, adorá-lo e mantê-lo em alta estima, obedecer-lhe, reconhecê-lo. Ele merece tudo isso por causa de sua posição como Criador de tudo e juiz de toda a humanidade. Quando você conhece Jesus Cristo como seu Salvador, você aprende o que significa temer ao Deus vivo. Então, eu gostaria de perguntar-lhe: você teme a Deus? Talvez sua resposta seja que você nunca pensou sobre temer a Deus porque você acha que Ele é um Deus de amor. Sim, Ele é um Deus de amor. Bem, por que eu deveria ter medo dele? Você não deve ter medo, não é isso que queremos dizer. Dissemos que devemos tê-lo em alta conta, na mais alta estima, para obedecer-lhe, para exaltá-lo, para se entregar a ele. Você tem esse tipo de respeito perante o Deus Todo-Poderoso? Ele diz que devemos temê-lo. Então, ele diz no Salmo 33, verso 8, ouça: toda a terra tema ao Senhor. Tremam diante dele todos os habitantes do mundo. Penso nos dois ladrões crucificados com Jesus. Jesus no meio e um de cada lado, refletindo acerca de Jesus. Um deles pergunta: por que você não nos tira daqui? E o outro ladrão retrucando: você não teme a Deus? Assim, gostaria de lhe perguntar: se isso significa tê-lo na mais alta estima, honrá-lo, obedecê-lo e render-se a ele, entregar-se a ele, segui-lo, adorá-lo, reverenciá-lo. Então, isso é temor a Deus. Ou seria ele apenas alguém de quem você ouviu falar? Alguém a quem você ora no caso de uma emergência?
Alguém de quem você se lembra de tempos em tempos, alguém a quem você começa a orar quando se vê em apuros, quando você não sabe o que fazer, quando está com medo. Quem é esse Deus? A Escritura diz que devemos temer o Deus vivo. E assim, com isso em mente, vamos dar uma olhada em como o mundo pensa em Deus. Pense isso por um momento. Eu disse que estamos a temê-lo, mas como é que o mundo pensa nele? Então, vamos para a carta aos Romanos, capítulo 3. Quero que você observe isso. É a maneira como o mundo pensa. Em outras palavras, falamos de Deus temendo. Bem, a Escritura diz em Romanos capítulo 3, versículos 10 a 18, não há nenhum justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. Suas gargantas são um túmulo aberto, com suas línguas enganam. Veneno de serpentes está em seus lábios. Suas bocas estão cheias de maldição e amargura. Seus pés são ágeis para derramar sangue. Ruína e desgraça marcam seus caminhos e não conhecem o caminho da paz. Aos seus olhos é inútil temer a Deus. Acabo de citar o que está no capítulo 3 de Romanos. É como o mundo pensa em Deus, sem medo de Deus em seus olhos. Isso significa como está o entendimento deles, como eles veem a vida e como veem o mundo. Não há temor de Deus, não honram a Deus. Na verdade, Deus é um problema para eles porque ele fica no caminho deles. O santo Deus não tolera nenhum pecado. O santo Deus não vai fazer você se sentir confortável vivendo em pecado ou se divertindo numa vida pecaminosa. No momento você pode ter alguns breves momentos de felicidade ou de alegria, mas muito breve tudo isso acaba, porque o santo Deus odeia o pecado. Ele não odeia o pecador, mas odeia o pecado. Ele não tolera o pecado por causa do que o pecado faz aos filhos dele. Se você acha que não está tendo um bom tempo, olhe para Deus. Não como um prejuízo para você, mas como uma vontade, um propósito e um plano para a sua vida. Então, quero que você entenda o que significa temer o Deus vivo, porque um dia todo joelho se dobrará diante dele e toda língua confessará que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus. As pessoas que estão vivendo sem Deus e dizem, porque quero Deus em minha vida? Tais pessoas vão morrer e estarão separadas de Deus eternamente e nunca poderão se tornar nas pessoas que Deus queria que fossem. Se você não teme a Deus, você vai perder o céu. Você vai perder o céu. Se você não temer a Deus, vai morrer nesse estado e vai para o inferno. Quando você dá as costas para Deus, você está virando as costas para a sua única esperança. Aquele que lhe ama, que cuida de você e quer o melhor para você, mas não vai obrigar você a segui-lo, a amá-lo, a obedecer-lhe. Ele não vai obrigá-lo. O temor de Deus é um pensamento santo, e assim, quando você pensa nisso e pensa no que ele diz em sua palavra, que ao homem está ordenado morrer uma vez, vindo depois do julgamento, então você não quer Deus em sua vida? Deixe-me lhe fazer uma pergunta. Não importa aquilo em que você acredita, você não pode evitar o julgamento do santo Deus que lhe ama e que está disposto a dar-lhe o suficiente livre-arbítrio de você escolher não amá-lo, de você optar por morrer sem ele, de deixar que você viva contra a vontade amorosa dele. Que tolice! A Bíblia diz que Deus é santo e que devemos caminhar em santidade diante dele. Você diz, não há tal coisa como santidade. Sim, ela existe. Eu não disse que santidade é uma vida sem pecado. Eu não disse que se trata de uma vida perfeita, mas santa. Nós ainda estamos crescendo. Então, os cristãos, quando acham que cometem um erro aqui e ali, ou pecam contra Deus e pedem perdão a Deus, eles não são perfeitos. A única pessoa perfeita morreu na cruz e viveu de novo. Está sentado à direita do Pai e intercede por você e por mim.
Deus é santo. Precisamos temê-lo. Temos que temê-lo no caminho certo. Quero falar um pouco sobre como devemos temer a Deus. Aqui está o que a palavra de Deus diz. Lemos momentos atrás a razão por que devemos temer a Deus. Está em Deuteronômio, ele exige isso de nós. Ele disse assim, claramente: sigam somente ao Senhor, o seu Deus, e temam a Ele somente. Cumpram os seus mandamentos e obedeçam-lhe. Sirvam-no e apeguem-se a Ele. Essa é a ordem de Deus para cada um de nós. Assim, a pergunta é, por que devemos temer a Deus? Bem, porque Ele ordena. E, em segundo lugar, porque a Escritura diz que temer a Deus é o princípio do conhecimento. Veja Provérbios, capítulo 1, versículo 7. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Há um monte de gente que julga ser inteligente. Agora, ouça com atenção. Você pode ter 25 doutorados em diferentes assuntos. Você pode ter uma autoridade acima de todas as outras autoridades. Você pode estar bem informado em como preparar muitas coisas, mas se você não temer a Deus, você é ignorante sobre a coisa mais importante na vida, que é o seu relacionamento com o Deus Santo. Deus diz que o temor dele é o princípio do conhecimento, da verdade, do conhecimento genuíno. Você pode saber fatos sobre muitas coisas, mas o maior fato da vida é aprender quem é Deus. É o princípio do conhecimento. Ele diz em Provérbios, capítulo 9, versículo 10, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Você quer ser uma pessoa sábia? Ir à escola não vai fazer você sábio. Você pode ser doutor em muitas áreas do conhecimento, mas isso não vai fazer você sábio. A Escritura diz que o princípio da sabedoria começa com o temor de Deus. Saber o que fazer, quando fazer, como fazê-lo. Saber em que acreditar e em que não acreditar. Uma pessoa sábia é alguém em quem habita a vida de Deus, que vive a vida que Deus lhe destinou, que é a pessoa que pratica a vontade de Deus. Deus é um Deus de sabedoria. Se eu lhe perguntasse, você quer ser uma pessoa sábia? Bem, claro que você quer, mas por onde começar? Você começa com o Deus Todo-Poderoso. Ele é um Deus de sabedoria. Sua sabedoria ele dá àqueles que estão dispostos a pedir por ela, dispostos a entregar a vida a Ele, dispostos a render-se a Ele. É por isso que, muitas vezes, pessoas cultas, quando conversam com aqueles que parecem não ter tido muita educação, ficam assustadas e indagam: meu Deus, onde eles aprenderam isso e aquilo? Porque Deus dá sabedoria àqueles que buscam a sabedoria dele, de Deus. Lembro de algumas pessoas que conheci na vida, a maioria delas avós, cuja sabedoria me fez sentir como uma criança. Pessoas que passaram muitos anos obedecendo a Deus, vivendo para Ele e vendo como Ele trabalha. Uma avó piedosa é uma das pessoas mais poderosas na face da terra. Uma avó de Deus que viveu sua vida passando por todos os tipos de lutas, dificuldades, problemas e aprendeu a confiar em Deus, que anda sorrindo e orando e agradecendo a Deus pelo que Ele é. O temor de Deus é o princípio da sabedoria. Então, é claro que ele diz em Provérbios 16, verso 6, com o temor do Senhor o homem evita o mal. Escute isso, o temor do Senhor mantém você longe do mal. Quando você e eu tememos a Deus, não queremos nenhum mal em nossa vida. Que possa haver alguma coisa aqui, alguma coisa ali, mas você enfrenta isso, você se arrepende, você enfrenta isso. Porque o Deus vivo está dentro de você para dar-lhe o desejo de viver uma vida de justiça, isto é, vida correta, vida piedosa.
Quando a Escritura diz que a sabedoria e o temor de Deus nos impede de pecar, é o propósito de Deus de nos impedir de pecar. Ele quer nos manter longe do pecado, pois este quer nos destruir, arruinar a nossa vida. A sabedoria de Deus nos ajuda em cada área de nossa vida. E se você tiver uma grande questão em mente, por exemplo, precisa tomar uma decisão em sua vida, decisão importante. Se você for esperto em tudo, você não quer apenas a sabedoria do homem, mas quer a sabedoria do Santo Deus, que vê o princípio e o fim de tudo ao mesmo tempo, que conhece ao mesmo tempo todos os meandros de tudo que você vai enfrentar. A sabedoria de Deus. Temendo a Deus, não tendo medo dele, mas confiando nele. Em seguida, a Escritura diz em Provérbios 3, 7 e 8. Veja isso. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Tema o Senhor e evite o mal. Agora veja isso. Se você tem medo dele, você vai se afastar do mal. Isso lhe dará saúde ao corpo e vigor aos ossos. Ou seja, quando você honra a Deus e o teme, ele diz que faz algo para a sua saúde. Isso lhe dará saúde ao corpo e vigor aos ossos. Uma das coisas mais sábias que você pode fazer por você mesmo, fisicamente, aquilo que você já sabe, é temer a Deus, obedecer-lhe, honrá-lo. Coloque neste corpo o que é agradável a Ele e não trate o seu corpo de maneira que desagrade a Deus. Quando você conhece a Jesus Cristo como seu Salvador, o seu corpo é o templo do Deus vivo, templo de um Deus que diz que devemos temê-lo. Assim, ao maltratar seu corpo, você está maltratando a casa de Deus. Ser obediente a Deus protege você 24 horas por dia. Quer você pense nisso ou não, pessoas que se embriagam, que farreiam e de muitas maneiras fazem mau uso de seu corpo e pensam, e daí? Não está me machucando? Sim, tudo isso está prejudicando você. Quando você honra a Deus com o seu corpo, o que é que ele disse? Ele disse: isso lhe dará saúde ao corpo e vigor aos ossos. Pense nisso, Deus o ama o suficiente para dar-lhe um corpo físico em que ele mesmo habita. Ele habita em seu corpo, a fim de falar através de você, de amar através de você, de cuidar através de você, para que você possa aproveitar a vida. O que foi que ele disse? Isso lhe dará saúde ao corpo e vigor aos ossos. Isso não significa que se você obedecer a Deus, vai alcançar 100 anos de idade. Ele não garante qualquer número de anos, mas isso é o que ele garante. Quando você conhece a Jesus Cristo como seu Salvador, ele garante que o seu corpo, habitado pelo Deus vivo, será o melhor para você. Agora veja isso, Provérbios 14, 26. Aquele que teme ao Senhor possui uma fortaleza segura. Meu Deus, isso é verdade? Quando você está dependendo de Deus, vivendo uma vida piedosa, há um senso de confiança, autoconfiança, ousadia. Por quê? Porque Deus está dentro de você, está vivendo a vida dele em você e através de você. Ele é o único que está dentro de você e enfrenta o que você está enfrentando, assegurando que você vai ser capaz de passar por isso. Autoconfiança, ousadia, segurança, o temor de Deus. A razão por que você sente tudo isso é porque você tem Deus dentro de você. E porque você é um crente e tem Deus dentro de você, quando você enfrenta uma situação difícil, você não está enfrentando por si mesmo, você está enfrentando com Ele, porque Ele está habitando dentro de você. Você enfrenta cada coisa na vida na presença do Deus Santo, que Ele ama e quer o melhor para você. Então, temer a Deus é a maneira mais sábia de viver. Então ele diz, escute isso, Salmo 145, 19. Ele realiza os desejos daqueles que o temem.
ouve-os gritar por socorro e os salva. Agora ouça, quando você está vivendo o tipo de vida que Deus quer que você viva e você está seguindo e obedecendo a Ele, Ele diz que realiza os desejos do seu coração e responde à sua oração. Veja isso, as pessoas veem Deus como se Ele fosse um monstro espiritual em algum lugar, apenas esperando que alguém erre para castigá-lo. Não, Ele é um Deus maravilhoso que nos ama. E quando Ele diz que realiza os desejos daqueles que o temem, você diz, bem, eu tenho alguns desejos que talvez não se encaixem em Deus. Então você não o teme. Portanto, não é que você vai ter isto e aquele tipo de desejo ou aquilo. Se você teme a Deus, você vai desejar o que Ele quer que você deseja. Ele diz que nos dará os desejos do nosso coração. Confie no Senhor. Ele vai nos dar os desejos do nosso coração. Acho que muitas pessoas estão enfrentando situações e circunstâncias difíceis em sua vida e se perguntam por que Deus não está trabalhando. Porque é que Ele não colabora? Porque não tenho o que eu necessito. Onde está Deus em tudo isso? Bem, você está temendo a Ele? Você está vivendo o tipo de vida que abre a porta para Deus responder a sua oração? Então veja o Salmo 34, versículo 7. O anjo do Senhor é sentinela ao redor daqueles que o temem e os livra. O anjo do Senhor é sentinela ao redor daqueles que o temem e os livra. Quando você e eu tememos a Deus, temos a sua incrível proteção divina. Agora, gostaria apenas de lhe dar uma sugestão. Você está passando por alguns momentos difíceis, ou talvez esteja apenas feliz com tudo o que lhe acontece hoje. Quero lhe dar uma sugestão que incentivará o seu coração cada vez que você lê-lo. Leia o Salmo 91, todo o Salmo. Agora, se você tem uma tradução mais contemporânea da Bíblia, será mais clara para entender. As pessoas não entendem o incrível poder de Deus. É como Ele está disposto a se revelar. Ele disse, o anjo do Senhor é sentinela ao redor daqueles que o temem e os livra. Ele nos protege, Ele nos dá os desejos do nosso coração. Veja, por exemplo, Provérbios 19, 23. O temor do Senhor conduz à vida. Não apenas a batida do coração, mas a vida real, a verdadeira vida. Penso nas pessoas procurando a felicidade, procurando a paz, procurando a alegria, procurando isso e aquilo, e procurando a verdade como a fonte do que eles realmente estão buscando e que é a própria pessoa que eles continuam empurrando para longe deles. O temor do Senhor. O temor do Senhor é a fonte de todas as incríveis bênçãos, porque você está honrando a Ele, porque você está ouvindo a Ele, porque você está obedecendo a Ele, porque você está olhando para Ele, porque você está esperando por Ele, porque você está se rendendo a Ele. Desobedecer a Deus é tolice. Desobedecer a Deus é caro. Desobedecer a Deus é grande decepção. Desobedecer a Deus é fútil, mas obedecer a Ele e temê-lo é incrível. Ouça isto, Provérbios 10, 27. O temor do Senhor prolonga a vida. Por quanto tempo? Não sei a resposta, mas posso lhe dizer isto. Veja isto, uma pessoa que viva 40 anos, 50 anos, confiando em Deus e seguindo a Ele, vive a vida mais do que uma pessoa que vive fisicamente 70 anos sem Deus. Que você possa viver isso, mas se você está sem Deus, você não está vivendo. Você está, diríamos, habitando aqui, morando aqui, porém tendo pela frente o impressionante julgamento de Deus, do mesmo Deus que está lhe dando hoje a oportunidade, que está disposto a poupá-lo, disposto a ajudá-lo, disposto a guiá-lo, disposto a protegê-lo e disposto a fazer todas as outras coisas prometidas nos versículos que lemos.
disposto a fazer muito mais para você, se você vai confiar nele e entregar a sua vida a ele. Se você, pai, não fizer a sua parte, não espere que seus filhos a façam. Você quer o bem de seus filhos. Entregue a sua vida a Deus. Tema Ele. E viva diante de seus filhos uma vida piedosa. Essa é a coisa mais poderosa que você pode fazer pela sua família. A coisa mais poderosa. Pense nisso. Temer a Deus é um elemento em sua salvação. Ninguém está sempre guardado sem que primeiro se renda ao Deus Santo. E assim nós somos salvos pela graça de Deus através do sangue de Jesus na cruz. E a partir daquele momento em que decidimos, o Espírito Santo vem habitar em nós. Deus tem a melhor vida para nós. É possível que tenhamos alguns fracassos às vezes. Ele nos perdoa, Ele não muda. Ouça, Deus não tem nenhuma dúvida a nosso respeito. Ele nos conhece perfeitamente. Eu simplesmente digo a você, a decisão mais sábia que você pode fazer é temer o Deus vivo, honrá-lo, amá-lo, exaltá-lo em sua vida, adorá-lo e confiar nele para a sua salvação. E no momento em que você estiver disposto a acreditar no que ele disse, ele estará disposto a mudar a sua vida, porque Deus amou tanto o mundo, que deu seu Filho unigênito, Jesus, para que todo aquele que nele crer e confessar a ele os seus pecados e entregar a vida a ele, tenha a vida eterna. Eu simplesmente diria a você, temer a Deus é uma coisa impressionante. Temer a Deus é uma bênção incrível. Temer a Deus é uma promessa incrível. Além de todas as coisas que eu já disse, há muito mais. Eu simplesmente lhe faço uma pergunta. Você teme a Deus? Ele é o primeiro em sua vida? Antes de ir para a cama à noite, você fala com ele. Quando você acorda de manhã, você fala com ele. Quando você entra no seu carro para ir ao trabalho, você fala com ele. Quando você está trabalhando entre as pessoas que não confiam nele, que não acreditam nele, você conversa com Deus acerca de prepará-los? Você tem medo do Deus vivo? Você já entregou sua vida a ele? É a decisão mais importante que você poderá fazer. E essa é a minha oração por você, em nome de Jesus. Pai, obrigado por teu amor, por teu perdão, tua bondade e uma infinidade de bênçãos que tens em depósito para nós. Ensina-nos a todos como temer a ti. Nos ajudes a não esquecermos o que temos ouvido. E nos ajudes a estarmos em torno de Ti, confiando em Ti, quando tudo de errado parece estar acontecendo. Que Tu estejas vivendo em nós pelo Teu Espírito e que o Senhor nos faça temer a Ti, sem medo de qualquer coisa que possa nos acontecer. Nós Te louvamos por isso, em nome de Jesus. Amém. Se você foi abençoado pelo programa de hoje, por favor, visite-nos em ministérioemcontato.com. Ou se você deseja receber uma oração, ligue 0800 891 3597. Você toma decisões com base em se você vai ser aceito ou rejeitado? Ou você responde aos apelos de Deus em sua vida de acordo com o que você sabe que Deus ensina em sua palavra? É preciso coragem para ser obediente a Deus.
Dr. Charles Stanley compartilha sua jornada pessoal de viver pela fé. Fé corajosa, minha história de uma vida de obediência. Você valoriza a escolha de Deus o suficiente para esperar? Tocando o mundo com uma paixão por Deus e compaixão pelas pessoas. Em Contato com o Dr. Charles Stanley. É uma produção da InTouch Ministries, Atlanta, Geórgia, Estados Unidos. Este programa só é possível pela graça de Deus e a fidelidade de nossos parceiros de ministério ao redor do mundo.